Estamos de volta, amigos. Estamos de volta recebendo um convidado incrível, com histórias, assim, fantásticas para contar para a gente, né? Histórias de vida, assim, impressionantes, emocionantes, principalmente, que é o Eliseu Acácio. Eu acho que tenho certeza que essas histórias, estando no livro e ele podendo fazer palestras, contando para vocês como foi viver cada uma delas, vai ser uma coisa, assim, alucinante, se você o levar como palestrante para o seu clube, para a sua escola, para, enfim, né, o seu círculo social. Tenho certeza, porque é uma coisa fantástica. Eliseu, uma coisa que eu queria saber de você, você é casado? Sou casado. Casado. E o seu filho, você falou, tem 28 anos. Isso. Fala. Desculpa. Eu sou casado, eu vivi com a mãe do meu filho durante 16 anos, depois nós divorciamos. Então no momento você não é casado? Sim, sou. Foi um divórcio amigável, eu tenho amizade com a família, inclusive, até hoje. E depois de 1 ano e meio, eu casei novamente com uma mãe de autista, que eu conheci nas redes sociais, Maria das Dores da Silva. Maria das Dores da Silva. Maria das Dores. Isso. Okay. E aí a gente se conheceu exatamente que nós éramos amigos em comum nas redes sociais. Eu com filho autista e ela com filho autista, e a coincidência não é só essa. Meu filho chama Lucas e meu enteado também chama Lucas. Meu Deus, você é um predestinado, cara. Que coisa! Estava tudo escrito antes, né? Você foi seguindo o texto, na verdade, né? Que coisa incrível! Você se divorciou da sua primeira mulher. Sim. Aí você conheceu a Maria das Dores. Isso, 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Aí você namorou com ela e ficou sabendo que ela tinha um filho autista. Sim, a gente se conheceu pelas redes sociais. Pelas redes sociais, ok. 15 dias depois nos encontramos. E você já tinha um filho autista da sua primeira esposa. Isso. E esse segundo filho, de quem você agora é padrasto, é pai, sem dúvida. Você, ele tem mais ou menos o mesmo grau de autismo do seu filho? O mesmo grau. O meu filho é autista nível 3, tem deficiência intelectual e epilepsia. E os mesmos diagnósticos. Aí, houve entre essas duas palavras, padrasto e pai, né? Até na capa do livro está Eliseu Acácio, pai de autistas. Aí alguém pode falar, não, mas o outro é enteado. Não, mas o tratamento, a consideração, o amor é de pai. Então, nesse sentido, que eu não coloquei padrasto. Que eu não vejo ele como enteado, eu vejo como filho. E o meu tratamento, o meu amor, a minha consideração é o mesmo do meu filho. Claro, mas sem dúvida alguma. Isso... Então, por isso que na capa do livro está pai de autistas, não pai e padrasto de autistas. Sim, sim. Mas, então, você é pai de 2 meninos que têm o mesmo nome e têm um distúrbio, né? Intelectual, que é o autismo nível 3. Isso. Né? E como é que você faz? A gente sabe que essas crianças, não é o caso, seu filho tem 28 anos, não é uma criança, mas a gente sabe que essas pessoas, apesar de serem extremamente inteligentes, capazes, muita gente acha que autista é outra coisa. Não é. Autista é uma pessoa extremamente inteligente, às vezes com déficit de atenção, ela não consegue se concentrar naquilo que você pede. Ela se concentra numa outra coisa. Aí ela se concentra nessa câmera aqui. Ela vai saber tudo sobre essa câmera, qual é o sistema, tudo. Ela vai querer saber como é que é feita essa câmera de televisão. E ninguém vai entender mais de câmera de televisão do que ela, né? E aí depois ele se concentra numa outra coisa, ou seja, ele é uma pessoa com um intelecto inteiramente livre, não dirigido. É mais ou menos isso? Sim, o autismo é do nível 1 ao 3. Existem, sim, esses autistas muito inteligentes, com muitas
capacidades, tem autistas na arte, tem autistas na faculdade. Eu tenho, inclusive, diversos amigos, mas não é o caso do meu filho, que é nível 3. Esse que o senhor está falando é nível 1, entendeu? Eles têm, sim, as suas dificuldades, têm, sim, os seus desafios, mas conseguem ir além, superar sempre do que o autista nível 3. Sim. Que existe a inteligência, existe a capacidade, mas a limitação é infinitamente maior do que o autista nível 1. Sim. Os limites são... Eles necessitam de apoio muito mais do que o autista nível 1. Porque precisar um do outro, todo mundo precisa. Não, todo mundo precisa. Mas... Ninguém nessa Terra, nesse planeta aqui, está exatamente por dentro do que é que está fazendo. Se a gente não contar um com o outro, amigo, vai tudo para o buraco. A necessidade de apoio na vida diária do autista nível 3 é quase 100%. Ah, é? Sim. Necessidade de atividades básicas, inclusive, muitas vezes, na higiene, no se vestir, em diversas situações. E a maioria não se comunica também, não verbaliza, né? É difícil, que é o caso do meu filho, não verbaliza. Ah, não verbaliza. E as pessoas acham até que ele não ouve. Ouvir, ele ouve muito bem, mas não verbaliza. Então, ele precisa diminuir o tempo integral. Tanto é que eu trabalhei até 4 anos atrás. Meu último trabalho foi como inspetor de alunos numa faculdade. E depois parei de trabalhar. Antes, ele ficou alguns anos numa instituição e depois ficou com a avó, que a avó é referência na vida dele. Foi marcante, e é marcante de quando nasceu até hoje, a avó, o vô. Tanto é que uma das palavras que eu mais falo no livro é minha mãe, meu pai. Eu até brinquei com a editora, falei... Quando ela for editar, ela vai falar, não, você repetiu muito minha mãe. Claro. Mas não tinha como tirá-la da história, substituir. Então, minha mãe foi e é muito importante na minha vida e na vida do meu filho. Claro. E aí ele passou por um período difícil da adolescência, já um pouco saindo da adolescência, crise de agressividade, mesmo com tratamento, precisou a institucionalização, onde ele ficou algum tempo lá. Aí, quando saiu, ele ficou algum tempo na casa da minha mãe, 1 ano quase. E aí, depois eu tive que trazer ele para cá, porque minha mãe e meu pai já são idosos, e ele estava dando um certo trabalho lá. Claro. E aí eu trouxe ele para cá e passei a viver somente em função dele, de cuidar. Eliseu, é incrível. Cada vez que eu acho que você... como é que eu diria? Vai dizer assim, mas aí as coisas se abriram e é por isso que eu sou esse cara alegre que escreve para que os outros não sintam o que eu senti, para que eles vejam o mundo mais cor-de-rosa, mais luminoso. Você me dá uma notícia que piora a situação e melhora o que eu sinto por você. Quer dizer, nessa altura, para mim, você está no nível de herói. Não, fora de brincadeira, pô, né? Não é não? Até agora eu estava falando de uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conhecer. Aliás, hoje, eu não conhecia antes, mas conheci hoje, a produção me passou os dados todos e tal, o livro, essa nova profissão de palestrante que ele está tendo. E aí ele me conta como é que foi tudo isso. Uau, já foi um raio de luz aqui dentro. Agora, depois disso, ele ser pai de duas crianças não, são homens agora, autistas, e superar isso, e arrumar meios para superar isso, dar assistência aos autistas, da forma como ele dá, paternalmente, né? E ainda já, quer dizer, e está tudo bem, né, Eliseu?
Olha, a vida, sim, a vida é feita de emoções, de É isso que se tem. desafios, né? Né? O livro é sobre emoções. E assim, não é tudo lindo e maravilhoso o tempo todo, não é tudo cor-de-rosa ou azul o Não, tempo tenho todo. certeza. Existem emoções negativas, emoções positivas, assim como existem, o livro é também de lembranças, saudades, que nem toda lembrança é saudade. A gente lembra de coisas boas e ruins, saudades A gente quer também de coisas esquecer. boas, né? Mas assim, quando teve o diagnóstico do meu filho, eu já vinha de uma experiência já de infância, onde eu precisei vencer diversos desafios, obstáculos também, que eu conto no livro. Apenas falando um pouquinho aqui, quando eu nasci, por exemplo, eu tive hidrocefalia. Quase morri, fiquei 2 meses na UTI. Meus pais têm muita fé em Deus, assim como eu tenho também. E através de orações, eles dizem, eu acredito que foi milagre, eu não morri, né? Mas fiquei. O médico falou, olha, ele sobreviveu, mas vai ficar com algumas sequelas da hidrocefalia, né? O médico falou, se ele não... É provável que ele não vai ouvir, não vai falar, ou talvez não vai andar. Graças a Deus eu ouço, falo e ando. Mas fiquei com dificuldades de aprendizado, uma dificuldade muito grande. Aprendizado escolar e aprendizado de atividades do dia a dia. O meu processo de aprendizado foi muito longo no decorrer dos anos. Não foi assim automático. Na infância eu aprendi tudo isso, na adolescência tem diversas coisas que eu só consegui aprender na vida adulta mesmo. Entendeu? Então eu precisei vencer diversos desafios na infância. Frequentei classe especial, na época que era educação especial, e hoje em dia era classe especial. Sofri muito bullying. Claro, né? Claro. Essa é a primeira coisa, né? Não conseguia acompanhar os demais alunos na classe especial. Isso era triste, era bastante angustiante para mim. Em compensação, depois você fez assim, né? E aí fui passando por esses períodos na adolescência, né? Foi bastante complicado também, porque eu cheguei na adolescência, continuei a estudar, mas já bastante atrasado em relação aos outros alunos, que eu fiquei 4 anos na classe especial, entendeu? Então, quando eu estava na segunda série, na segunda série normal, eu estava com 12 anos, na terceira série com 13 anos, uma molecadinha de 8, 9 anos, então foi meio complicado. E eu tinha muita dificuldade na fala também, como até hoje minha fala não é fluente, mas eu gaguejava muito, tive aulas com a fonoaudióloga. Então, assim, naquela época, há 40 anos atrás, eu já tinha contato com pessoas com deficiência. Eu ia numa instituição onde eu tinha aulas com a fonoaudióloga para melhorar um pouco a minha fala. Gaguejava muito, que quase ninguém entendia, trocava sílabas. E ali tinha diversas pessoas com diversas outras deficiências. Então, eu comecei a me acostumar com pessoas com deficiências há 40 anos atrás. Então, no diagnóstico do meu filho, não é que eu comemorei, mas eu já estava acostumado, eu já vinha nessa caminhada, já sabia de alguns desafios, né, que eu tinha que enfrentar, porque eu enfrentei esses desafios em primeira pessoa. O preconceito, o bullying, a dificuldade mesmo de aprender na escola, de aprender outras coisas. Claro. Eliseu, eu nem sei o que dizer. Quando eu disse tudo aquilo, agora há pouco, sobre o teu tamanho como homem, a tua importância como ser humano, a gente ainda não sabia do teu nascimento, dos problemas que você teve, e de todo esse processo pelo qual você passou, com bullying, com essas perseguições que os imbecis fazem. Agora você cresceu mais ainda, sei lá. Vamos botar na tela a rede social do Eliseu até eu me recuperar já. Agora quem está gaguejando sou eu, então vamos botar na tela e daqui a pouco eu volto para falar. Olha lá. Tá aí, então, esse é o Instagram, né, Eliseu? Isso, é o Instagram. Eliseu Acácio, pai de autista. Olha só. Eu escrevo bastante, né? Quem pode ajudar, ajuda. Esse aí é o Eliseu Criança, né? Que é a capa do livro. Sim.
Nossa, Essa aí é a minha editora, a Edilane, está aqui. que bacana, olha. Fantástico. E aí eu falo sobre ele, sobre o projeto. Fantástico, fantástico. Eliseu, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu queria falar que sobre esse processo de gaguejar, claro, existem pessoas que têm essa dificuldade e ela tem que ser tratada, tem que ser minimizada, né, da maneira possível. Agora, o gaguejar por alguém que está extremamente ansioso, por alguém que está extremamente nervoso, se ele fosse considerado crime, qualquer radialista estava na cadeia, viu, meu? Porque quando você faz alguma coisa pela primeira vez, quando surge um desafio muito grande na tua frente, qualquer um gagueja, né? É uma coisa universal isso. E depois que você me falou, não, eu até hoje gaguejo um pouco e tal, é que eu comecei, quer dizer, quando você chama atenção para isso, a gente presta atenção. E aí eu comecei a notar que realmente de vez em quando você tropeça. Mas, pô, meu, mas tá tudo bem. Aliás, bem demais. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Você trouxe muita emoção, muita humanidade para esse programa e eu fico eternamente grato por isso. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Sucesso para o seu livro, mais sucesso ainda para as suas palestras, né? E eu tenho certeza que esse livro vai ser um campeão de vendas. Eu fiquei muito emocionado de estar aqui, não nervoso, mas emocionado. Eu acompanho o senhor na TV há muitos anos e agora, se eu tivesse escrito o livro depois, com certeza, essa participação eu ia contar. No número 2, você fala que você encontrou uma vez foi comigo. Incrível, eu conversei com o Décio. E a gente foi tomar uma geladinha lá no bar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Isso aí. Agradeço de coração. Eliseu, muito obrigado a você que esteve conosco amanhã. Se Deus quiser, amanhã é sexta, né? Então ainda tem mais um nessa semana, tá bom? Grande abraço, beijoca, tchau.